Boa noite, estamos aqui com mais um Qualcast, o podcast da Rádio Cultura FM 104,9. Nosso convidado hoje é o Antônio Valentim da Silva, mais conhecido como Toninho Valentim, que vai falar sobre o trabalho dele. Ele é graduado em administração e pós-graduado em finanças e gestão de pessoas, que vai dar ótimas dicas de finanças para a gente, já que vai começar o ano novo aí, muita gente fazendo plano com a Mega Sena, da virada. Como é que vai fazer com o dinheiro? Ele vai dar umas dicas muito legais para gente. E ele vai deixar também depois o contato dele, quem quiser saber mais sobre o trabalho dele. Ele também escreve para alguns jornais, algumas colunas. Isso tudo vocês vão ver no Instagram dele e no contato que ele vai deixar para vocês. Boa noite, Toninho Valentim. Boa noite, Tatiana. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? E privilégio poder falar um pouco desse trabalho que a gente está desenvolvendo de educação financeira. Nesses tempos difíceis, né, de economia complicada, né, pós-pandemia, está sendo muito importante para as pessoas, né? Sem dúvida, é um desafio muito grande e a gente se preocupa muito porque o brasileiro leva essa questão das finanças, às vezes, de uma forma desordenada. Sim. Né? E isso reflete na economia como um todo, né? E a vida da pessoa fica difícil, né? Porque mesmo que ela tenha uma renda, se ela não cuidar do gasto, de como ela gerencia essa renda, fica complicado, né? Sim, inclusive, recentemente, né, o Serasa Experian, né, fez uma pesquisa. De cada 10 brasileiros, 8 estavam endividados. É muita gente. É muita gente, né? Isso prejudica todo mundo, né? Porque essa falta de capacidade de comprar, de consumir, torna tudo muito difícil, né? Ah, sem dúvida, né? Quando a pessoa contrai dívida, mas uma dívida controlada, às vezes pode ser até uma forma de alavancar, né, o crescimento patrimonial. O problema é que muitas vezes as pessoas fazem dívidas de uma forma totalmente desorientada, desordenada, sem ouvir um especialista, né? E aí que o problema fica mais grave, né? É mais fácil aumentar a dívida do que aumentar o dinheiro. Então, a pessoa tem que ter inteligência financeira para poder administrar o valor que ela tem, para poder não virar uma bola de neve depois essas dívidas, né, que a pessoa vai fazendo ao longo da vida, do ano, né? Ah, sem dúvida, né? E quando for inevitável, ou até por uma estratégia, a pessoa for contrair uma dívida, saber também onde buscar esse crédito, qual as melhores linhas, né, para fazer esse endividamento, para não perder, né, o controle da situação, né? Porque fica complicado depois você Sim. resolver isso, né? E quem tem um dinheirinho saber onde aplicar, como administrar, né? O que deve guardar um pouquinho, não gastar tudo, além do que Sim. ganha, porque tem gente, né, que estamos virando o ano, já gastou pro ano que vem já, com viagem, com outras coisas. Recentemente eu estava conversando com um amigo, uma pessoa que eu tenho muita proximidade, né? E ele é um pequeno empresário e ele estava confundindo, por exemplo, o faturamento dele com o lucro. O lucro, né? Falei, não, vamos dar uma olhada nisso aqui. Porque faturamento, ou seja, ele vai ter que pagar as contas depois, né? Isso. Do produto que ele tem, né? E fora isso, os impostos, se ele tem um imóvel locado, né? Isso. O dinheiro vai ser tudo para isso aí. Se ele tem funcionários, tem que pagar os impostos sobre os empregados. Aí chega no final do ano, tem 13º, tem durante o ano as férias. Então, ele tem que pensar nisso tudo. No finalzinho disso tudo é que ele vai ter o lucro. Sim. Né? E ele ainda estava cometendo um outro equívoco, e inclusive muitos empresários, principalmente os pequenos, às vezes cometem. Ele estava a conta jurídica, a conta física dele era uma coisa só e estava muito confuso. Falei, não. Tem que separar, né? Vamos
eu até não tenho muito afinidade com a parte da conta jurídica, a área jurídica, né? Mas noção, né? Porque finanças acaba sendo na mesma visão, né? Pedi até o auxílio de uma pessoa que era mais especializada na parte jurídica, mas de toda forma foi a primeira coisa que a gente orientou. Não, vamos separar isso aqui, né? E hoje ele está bem equilibrado. Sim, isso é bom, porque, né? Sim, Virando o ano, a pessoa tem que pensar que tem que guardar o dinheirinho que vem em PVA, IPTU, quem tem filho tem material de escola, tem uniforme. Início do ano é um funil, né? nossa, o início de ano Todo mundo passa um sufoco, pesado. né? E todo mundo tem sonhos, quer trocar o carro, às vezes quer mudar de casa ou construir, mudar o filho de escola, isso tudo, quer fazer viagem, já programa as férias. Então, isso tudo tem que ser bem planejado, Tudo bem planejado. né? É importante até ter uma planilhazinha, né, Antônio? Ah, A sim. pessoa controlar os gastos ali, saber quanto tem, quanto pode gastar, como vai gastar. Então, o orçamento é uma coisa imprescindível a pessoa fazer, né? Então, você falou de uma planilha, é o ideal, né? Mas às vezes se a pessoa não tem Hábito. esse hábito, que seja num papel comum, na caneta mesmo, mas faz ali um controle, né? Não, eu ganhei X, né? E eu tenho essa despesa, mais essa, põe ali, porque já facilita, né? A pessoa começar o controle a partir dali, né? E quando ela faz esse controle, ela pode sempre ali tentar incluir, o mínimo que seja, mas ela incluir um valor para ela guardar para emergência, né? Isso, ainda tem isso, né? Pode acontecer as emergências, né? Exatamente, né? Hoje, eu acho muito legal que hoje em dia, trabalhar finanças e dinheiro, muitas pessoas que têm filhos começam, que têm essa consciência, começam com as crianças, né? A questão da mesada. Sim, Vou te dar tanto, você tem que saber que você tem só isso para você gastar. Ou com lanche, ou com o lazer do fim de semana. E essa educação financeira eu acho muito importante quando vem desde pequeno, porque sim, a criança já cresce com aquela consciência do que ela tem, do que ela pode gastar, para no futuro não ser um adulto que está devendo, que vai ficar no sufoco, que às vezes vai perder a noite de dormir. Então, eu acho legal isso. Eu não sei se na sua convivência e nas suas conversas sobre finanças, as pessoas conversam também sobre isso. Tem muita escola que já está trabalhando na educação financeira, né? Para ver se no futuro as pessoas ficam mais conscientes em relação ao dinheiro, né? E ao consumo também, que às vezes compra coisa e não está precisando, só porque está com dinheiro ali. Você já conversou com pessoas sobre esses assuntos assim, que passam essa educação para os filhos, criança ou adolescente? assim, é uma pena que é uma minoria, né? É uma minoria, Mas, infelizmente. mas isso é fundamental, né? A criança, desde quando ela começa a ter o primeiro contato, né, com recursos financeiros, né, que o pai dá ali uma mesada, que seja a menor mesada, mas ela já ter aquela visão, não, eu aqui eu vou poder gastar tanto, e ela já pensar que se ela, dentro daquele período que ele estabeleceu, que seja um mês, né, que é o mais comum, né, ela tem que fazer as despesas, vamos dizer assim, a bala, Ter noção do que ela pode gastar, o quanto, né? Porque senão ela vai ficar sem o dinheiro dela. senão ela E vai tem ficar aquelas sem. que são tão educadas financeiramente e tem o cofrinho, né? Sim, Vou guardar porque no final do ano eu vou comprar uma bicicleta, ou no final do ano eu quero um patins, no final do ano eu quero passear em tal lugar. e, e hoje é interessante porque hoje tem ferramentas, né, assim, que facilitam muito isso, né? Os bancos hoje já têm o cartão pré-pago, por exemplo, né? Que Ah, é né, verdade. o pai. Vou falar um valor aqui, né? Pode ser mais, pode ser menos, isso aí vai depender da condição de cada um. Vai lá, faz um cartão pré-pago para o filho, coloca um crédito. Vou falar um valor redondo aqui, R$ 100, né? Uhum. Pode ser mais, pode ser menos, mas Sim. então, ó, filho, você vai
esse cartão aqui, você tem R$ 100 para gastar. É. E eles ficam todos felizes, né? De lá, né, eu tenho meu cartão, minha senha, Se né? sente adulto, Exatamente. responsável. Tem também a conta jovem, né? A conta cash, aí depende Da família, a nomenclatura de cada banco. de cada banco. Mas tem aquela continha que abre ali e ele mesmo tem o controle dela, né? Uhum. Isso é bacana, né? Sim, é muito legal. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma poupança. Na Caixa Econômica de Minas Gerais, não é? Minas Caixa, isso. Mas não era Minas Caixa, era Caixa Econômica, alguma coisa, de Minas Gerais, depois que virou Minas Caixa. Eu lembro, era anotado no papelzinho. E eu me sentia tão madura. Bacana. Né? Não tinha como movimentar igual você tem hoje, o cartão, que você vai na máquina, que você paga uma conta. Não tinha, mas eu sabia que tinha um dinheirinho ali. Né? Legal. Eu sabia que tinha um dinheirinho ali. Se eu precisasse, o dinheirinho estava ali. Era muito legal. Né? Hoje está muito mais fácil. A criança, o adolescente tem um cartão com a mesada. Eu quero ir no shopping no fim de semana. Ele já sabe, tem R$ 100 para você gastar, mês todo. O cinema é tanto, o lanche é tanto. Ele já pensa, se eu gastar esse fim de semana, o outro talvez eu não tenha mais dinheiro. Isso é muito legal, porque cria adultos conscientes, né, financeiramente. E aí, assim, o pai, né, que já, você é uma pessoa que já tem, obviamente, mais conhecimento, mais experiência, ele pode programar, por exemplo, ele pode fazer uma previdência privada. Agora, recente, né, o governo criou, inclusive, uma modalidade de previdência dentro do Tesouro Direto, né? Existe ainda uma questão que, às vezes, as pessoas ficam na dúvida, porque essa opção do Tesouro Direto é muito boa, tá? Só que ela não tem o benefício fiscal, né, que a Previdência tradicional tem. Mas, sendo um, sendo o outro, aí fica a critério, né, de cada um. Mas o importante, independente de qual modalidade a pessoa escolher, sim, guardar sempre um valor pensando no futuro, né? A criança de hoje é o adulto de amanhã. De amanhã. Né? E eu queria que você me contasse sobre dicas para as pessoas que querem economizar, como é que elas devem começar a fazer isso? Qual o caminho que ela tem que seguir? Além de fazer uma planilha, que seja num pedaço de papel, e se programar, eu preciso guardar tanto, ou eu tenho condição de guardar tanto todo mês. Como é que ela consegue? Quais as dicas que você poderia dar para essa pessoa que tem a dificuldade em começar? Porque, às vezes, a pessoa tem a dificuldade em começar a guardar um dinheirinho. Às vezes até tem, mas aí só fala, sobrou tanto esse mês, eu vou gastar com tal coisa, assim. O que a pessoa tem que fazer? A primeira coisa que ela faz. Então, Tatiana, eu falo sempre o seguinte, independente da sua renda, independente da sua condição, começa, né? Eu tenho X, né? Começa a aplicar. Então, quando a gente fala de investimento, lógico que tem a ver com o perfil da pessoa, com relação a investimento, a tolerância a risco, tem a questão do horizonte de tempo, a gente sabe de tudo isso. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do mercado de capitais, né? Mas, lógico, eu não estou falando, não, vai lá e entra no mercado de capitais. É só uma sugestão. Só estou dizendo, dentro da minha experiência, por exemplo, tem ações excelentes, né? Que com R$ 5, R$ 10, você compra uma ação. Mas eu comprei uma ação só. Mas né? São 5, 10 reais que você economizou. Mas existem pessoas que têm uma recomendação de orienta a pessoa o seguinte, 50% do rendimento líquido, sempre lembrando do líquido, né? Elas vão usar para as despesas fixas, né? 30% elas vão reservar para as despesas variáveis. Né? Sim. E 20% para investimento. Obviamente que eu estou falando aqui, a situação de cada pessoa é diferente da outra. A realidade é diferente. A realidade é diferente, né? Sim. Então, aqueles que estão, né, nos acompanhando,
entender assim, né? Mas se eu guardar um dinheiro, eu vou ter que deixar de viver, deixar de tomar o meu cafezinho. Não, Não. Você não. só vai tomar menos. Exatamente. Exatamente. Tudo ter, né, um controle, você não vai gastar seu dinheiro todo no Todo. cafezinho, né? Posso reduzir a quantidade de cafezinho. Né? Eu Exatamente. tomo 2 por dia. Toma um. Isso. Pega aquele dinheiro do outro cafezinho e guarda. Exatamente. Né? Eu também concordo com isso. Eu acho que a pessoa tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras lá no futuro. Ah, sem E dúvida. com esse pouquinho que vai guardando, vai procurando o que é o melhor rendimento, se é poupança, se é aplicação, né? Ou se é, igual você falou aí, ações, né? Então, E tá fácil para qualquer pessoa. Hoje tem acesso até por aplicativo, se eu não me engano, sim. de banco, a maioria dos bancos. A pessoa consegue se informar e saber o que é melhor para ela, né? Então, quando a pessoa procura qualquer instituição financeira para fazer qualquer tipo de investimento, para ela receber a orientação adequada, a primeira coisa que vai se verificar é o perfil dessa pessoa, né? Isso. Então, não são iguais, mas os bancos têm ali em torno de 10, 15 perguntas para a pessoa identificar o perfil dela, né? Então, para ver a aversão dela a risco, para ver dentro das necessidades dela. Então, nessas perguntas onde vai identificar o perfil, vou dar um exemplo de uma das perguntas que é muito comum. Se você tivesse o seu investimento e ele tivesse uma oscilação negativa, o que você faria, né? Você manteria sabendo que isso Tá pode correndo ser risco? está correndo risco, pode ser uma oportunidade, né? Ou você resgataria tudo? Então, não são iguais, mas são mais ou menos nessa linha de perguntas, né? Sim. Para identificar. Então, aquela pessoa que é conservadora, né, o conservador que a gente está dizendo aqui, não tem nada a ver Com o posicionamento da pessoa em relação às coisas, sim, sobre o dinheiro. Exatamente. Né? Então, aquela pessoa que é conservadora, ela não vai querer fazer um investimento mais arriscado. Sim. Né? Então, ela vai, geralmente, vai procurar investimentos mais tradicionais, né? Poupança, nesse momento, eu não estou recomendando poupança, que está rendendo muito pouco. Muito né? pouco, Muito né? pouco. Melhor aplicar o dinheirinho. Né? Mas aí a pessoa vai querer aplicar no CDB, a pessoa vai querer aplicar numa LCA, numa LCI, ela vai querer aplicar em fundos de renda fixa, né? Ela vai querer aplicar em fundos imobiliários, né? Debêntures, coisas mais menos voláteis, né? Mais seguras. Eu chamo... Menos arriscadas. Eu chamo de o devagar e sempre. Né? Melhor ali devagar. Isso. Do que... Dependendo da tolerância dela a risco, dependendo do tempo que ela vai utilizar o dinheiro, então tem aquela pessoa que tem um perfil moderado. Ele aceita até a possibilidade de uma eventual perda ali pequena, que seja, né? Arrisca um pouquinho, mas ainda tá ali o dinheiro. Então, às vezes ele vai optar por alguns investimentos que têm um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de renda variável. Né? Daqui a um pouquinho eu já falo um pouquinho o que é renda fixa, renda variável, para quem é leigo no assunto. Leigo no né? assunto. E aquela pessoa que ele pensa realmente, ele está focado no rendimento e não tem medo de perda, né? Ele está focado, aí eu até falo isso aí é mais para assim, coisa de longo prazo, né? Sim. Então ele vai ter o perfil arrojado, né? Agressivo, onde aí sim ele vai entrar naquilo que está rendendo mais, né? Sim. Correndo risco, mas ele está ali. Isso. Geralmente essas pessoas é que tem um dinheirinho para isso mesmo, Isso. Né? Tá tranquilo em relação ao resto. Isso. Então, renda fixa, né? A renda fixa é aquilo que você já combina antes, né? Eu vou aplicar o dinheiro nessa modalidade de investimento e eu sei que dentro de tanto tempo
eu vou ter um rendimento, vou dar um exemplo, né? Eu vou ter aqui 92% do CDI, né? Então, isso é a renda fixa, que já foi pré-definido, né? Como é que ela vai ter o CDI vai ser aquele índice que vai lastrear, né, o investimento dela, né? Sim. A renda variável, como o próprio nome diz, né, a pessoa vai aplicar, por exemplo, né, em ações, né, ou em derivativos, né, ou em outras modalidades. Aí tudo vai depender do mercado, né, Anderson? Aí tudo vai depender, Sim. né? Então, aquela empresa que a ação dela teve uma valorização muito boa, teve aquela empresa que a ação dela caiu. Mas aí não tem jeito, né? Aí vai também um pouco de... É muito risco, né? Sim. Agora, eu particularmente acho, assim, agora eu já estou falando de uma experiência pessoal, né? Eu gosto de aplicar dentro do mercado de capitais focado em dividendos, né? E é uma forma também Mas deixa eu entender o que são esses dividendos. Me explica melhor aí. O que é o dividendo, por exemplo? Porque a ação, a gente tem aquelas ações em que você compra a ação, você vira, de certa forma, sócio da empresa, né? Você tá colocando dinheiro naquela empresa. Mas aí me explica, para a gente entender melhor, o que são os dividendos? Perfeito. Então, assim, quando você aplica em ações, as duas principais formas de você ganhar o dinheiro, uma é com a valorização da ação, né? Ou seja, a empresa, vamos dizer, ela custava 1.000. Aí, no passar do tempo, ela está valorizando, porque ela está produzindo mais, ela tá vendendo e está aumentando o tamanho da empresa, ela passou a custar 2.000. Então, você comprou uma ação de R$ 1, sua ação passa a valer R$ 2, porque a empresa dobrou de valor. Isso é uma Isso. maneira de ganhar com a ação. Isso, mas na questão dos dividendos, aí nesse caso a pessoa ela não vai muito preocupar com a cotação, não. Da ação. Da ação, ela vai avaliar o balanço da empresa. Aí, só para a gente entender. Então, significa que essa empresa ela dá lucro. Ou seja, ela está produzindo alguma coisa e vai dar lucro. Isso. Aí essa empresa, de tempos em tempos, né, ela vai distribuir parte desse lucro. Então, Ela são vai os transformar dividendos. esse lucro, parte do lucro ela vai aplicar nela mesma, né? Comprando mais. Isso. Digamos que seja uma fábrica de móveis. Aí ela vai comprar mais madeira para ela ter mais madeira. Vamos dizer, parte do lucro. Ela vai comprar mais madeira, mais ferramenta, mais material. Ela está reinvestindo o lucro. E parte ela vai dar para os seus sócios, né? Isso. Então, esses são os dividendos. É aquilo que faz. Isso. Como você comprou a ação, você é sócio. Isso. Então, você passa a ter. Você, como é sócio, né? Você tem uma Isso, parte isso. da empresa, você recebe Isso. uma parte. Então, proporcionalmente à quantidade de ações, ela distribui. Mas não corre o risco dessa empresa dar prejuízo? Então, quando você opta por aplicar dessa forma, o mercado de capitais, de qualquer forma, você tem que estar sempre acompanhando, né? Tá sempre de olho. É sempre arriscado, né? Sempre. Mas, assim, olha, sempre a empresa ela é obrigada a publicar Sim. as informações, né, os fatos relevantes, as mudanças de diretoria, ela tem que estar sempre informando isso. Então, quando você vai por essa linha, né, de aplicar com foco em dividendos, fica sempre de olho como é que a empresa está, como é que está a saúde dela. Mesmo assim, de vez em quando, a gente se surpreende, né? Há pouco tempo mesmo teve uma empresa aí, né, uma coisa que até as instituições financeiras tiveram dificuldade por ter investido nela, né? Nesse caso aí. Uma loja grande? Isso. No Brasil todo? Isso, Exato. é uma loja grande. Sim. Ela Todo teve mundo um sabe. prejuízo gigantesco, né? Sim. Porque ela, de certa forma, ela não informou direito Exato. o quanto ela gastou e inventou que ela ganhou mais do que... E aí Exato. deu um prejuízo gigantesco. Você vê que até as instituições financeiras tiveram Abalo. um abalo aí com... Porque essas, assim,
Tem aqueles fundos, né, que são o seguinte, as instituições financeiras, elas têm dinheiro, né, que dinheiro por exemplo, qualquer banco, esse banco tem dinheiro dos seus correntistas, tá lá com ele, né, porque você vai lá num banco, você deposita um dinheiro, esse dinheiro passa a estar no patrimônio do banco. Isso. E aí o banco, se ele ficar com esse dinheiro lá parado no cofre dele, e ele não, vamos dizer, ele não emprestou para ninguém e tal, ele está tomando prejuízo. O que ele faz? Ele pega esse dinheiro e investe nessas empresas que ele acha que são lucrativas, né? Sim. E ele também, de vez em quando, toma esses sustos, né? Sim, apesar que esse caso foi um caso pontual, né? Assim, de uma forma geral, a CVM acompanha muito De perto, né? de perto, a coisa muito bem controlada, né? Sim. Isso aí foi realmente uma exceção, né? Surpreendeu muita gente, mas de forma geral, as empresas que estão lá bem colocadas, que têm histórico de pagamento de dividendos, embora não significa que toda empresa pagadora de dividendos ela esteja com a saúde financeira boa, né? Mas ela divulga o balanço, aí é uma coisa que tem que estudar, aprofundar bastante, né? Porque depende, são muitas variáveis, né? Então, assim, se Sim. você, vamos dizer, você está investindo em empresa que tem a ver com coisa agrária, ela vende muito produto agrícola, essas coisas, e aí dá aí uma reverter no tempo, não produziu, ela não vai ter lucro. Então, assim, depende de muita coisa. O que a gente tem que, eu acho que a gente tem que imaginar, né, é que o mercado, essa coisa toda, ela é muito complexa. Então, tem Sim. muita coisa conectada. Mas, claro, se a saúde da economia como um todo vai bem, tudo vai bem com raras exceções, né? Sim. No caso de investimento de forma geral, incluindo renda fixa também, né? Uma receita das nossas avós, ela ainda é bem válida, né? Não colocar os ovos todos numa cesta só, porque se né? aquela cesta cair, Já era. não vai quebrar todos os ovos. Se eles estiverem na mesma, quebra tudo, né? E nessa linha aí de dividendos que eu estava falando, assim, eu particularmente não recomendo, por exemplo, a pessoa escolher todas as ações de empresas do mesmo ramo, né, de negócio, né? Porque Então, por exemplo, o cara vai comprar ações de banco. Banco a gente sabe que são empresas que, em geral, dão lucro, né? sim. Mas você vai comprar só banco, e se vier um revés qualquer na economia e o banco der prejuízo, todos vão ter prejuízo. Sem dúvida. Aí você vai perder dinheiro em todos. Sem dúvida. Então, quando a pessoa vai por essa linha de investimento mais complexo, de maior risco, eu recomendo sempre, mesmo quando são investimentos de menor risco, estudar um pouco, né, aprofundar. Hoje você tem, né, literatura farta disso, mas nesse de risco, então... Aí tem que ser uma pessoa que já com mais experiência, né? Procura sempre especialista, né? Ou se você quiser, né, vamos dizer, eu quero... Tem muitos jovens por aí que estão com aquela ideia, não vou trabalhar não, vou viver investindo na bolsa. Tá bom. Mas, para isso, você vai ter que aprender muita coisa. Muito. Muita coisa, porque não é um jogo de videogame. Não é. Igual hoje, o pessoal mais jovem, com a facilidade que eles têm, então... aplicando em criptomoeda, por exemplo, que é também uma renda variável. E eu não acho que isso seja ruim, né? É o futuro. Só que tudo com parcimônia, com cuidado. Porque também flutua muito, né? Demais. Hoje você ganha um dinheiro bom. Mas demais. Eu vejo aí, por exemplo, a gente vê renda fixa. Renda fixa é em torno de 1% ao mês, né? Assim, só para a gente ter uma noção de números, ela dá aí em torno de 1% ao mês. Às vezes mais, às vezes menos, mas é nisso aí, né? Com a Selic atual, ainda tá dando isso aí. Com a tendência no próximo ano agora, de queda de Selic, talvez vai dar um pouco menos. Mas até aqui vem dando... E se você fica ali, por exemplo, você vai lá num computador, abre lá uma cotação de uma criptomoeda qualquer. Se você ficar olhando aquilo, ela varia 5% por hora. Isso. Sobe 5, desce 5, desce 10, sobe 5. Então, assim, é o que acho que o pessoal define como volatilidade, né? Sim. A variação é muito grande.
Então, coisas que têm muita volatilidade variam muito para cima e muito para baixo, muito rápido. Sim. E aí você está correndo um risco enorme de ganhar, mas E também de A perder. pessoa tem que ficar Sim. atenta, né? Então, assim, o bom mesmo é que a pessoa, ela faça a sua estratégia, isso aí cada um vai fazer de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu horizonte de tempo, mas, assim, voltando a dizer, reserva uma parte, mas quanto mais arriscado, a tendência é o ganho ser maior, mas não é viável você pegar a maior parte do seu patrimônio e colocar numa coisa Arriscado. Volátil, arriscada, né? incerta, Com alta né? volatilidade. Porque o risco. Eu tenho um amigo que fala que ele investe em criptomoeda, assim, ele investe pouquinho. O que ele fala? É interessante essa estratégia dele, que ele fala o seguinte: toda vez que eu jogo na loteria, eu coloco o mesmo valor em criptomoeda. Porque a loteria, a minha chance de ganhar é quase zero. Mas a criptomoeda eu tenho uma chance melhor que a loteria, porque sem dúvida. ela pode subir bastante, de todo jeito eu vou ganhar alguma coisa. Não vou perder tudo. Pode perder, mas é muito difícil, né? Mas eu vou ganhar alguma coisa. Agora, loteria, se você não, se você não ganhou naquela chance, você não, aquele dinheiro já foi. Você Alguém perdeu. levou aquele dinheiro, né? Porque a loteria é assim, todo mundo aposta e divide o prêmio que vem das apostas com 1 ou 2 pessoas. Aquilo ali você já perdeu. A criptomoeda não. O que ele faz? Ele coloca o mesmo valor em criptomoeda, que ali ele sabe que alguma hora ele vai ter alguma coisa de volta. E de pouco a pouco ele vai acumulando, né? Quando ele vê, já tem lá 1.000, 2.000 reais. Parece que não é nada, mas é um bom dinheiro, né? Sem dúvida. E assim, aquele dinheiro que ele jogaria na loteria. Então, Que rendeu ali. que rendeu alguma Né? coisa. Então ele ganhou um prêmio, tudo bem, não é a mega da virada, né? Que tem no final do ano. E nesse ano, né? Nós estamos. Que esse vídeo está gravado, então pode ser que a pessoa veja depois. Mas no final desse ano, ela vai pagar R$500 milhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E falando em R$500 milhão, hoje, né? Tá todo mundo falando, se eu ganhar. Se eu ganhar, se eu aplicar. O que quando você eu vou sugere ganhar? investir? Vamos lá. O que o ganhador deveria investir? Então, assim, eu acredito que a pessoa que ganhar um dinheiro desse, partindo do princípio que a pessoa ganhe, ou ganhe sozinho. Sozinho. Não, vamos dizer, sorte à vontade. Vai ganhar né? sozinho. É Vamos lá. muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, assim, nesse caso aí, até mesmo a poupança, embora eu não esteja recomendando a poupança, mas o rendimento é muito grande, Porque né? o valor é muito grande. Porque o valor é muito Então, grande. só para a gente ter uma ideia, a pessoa lá, 500 milhões, que ela, na poupança, ela receberia quanto no final do mês desse rendimento? Então, 500 milhões, meio bilhão, né? Até R$500 bilhão. Essa conta até... 500, É muito zero, né? Então, muito hoje, zero. se a gente pegar a poupança 0,5%, vai ser o quê aí? Se fosse 1%, 5 milhões. Aí... Isso, 2 milhões e meio. 2 né? milhões e meio. Isso, assim, no investimento, poupança que paga bem pouquinho. Isso, Então, vamos colocar aí alguma coisa na casa de 0,80 para sair da poupança, né? Poupança, infelizmente. Vamos pegar a renda fixa, 1%. Renda fixa, né? 1%, então, fica mais vai fácil. dar aí 5 milhões. 5 milhões, né? Então, Nossa, eu já queria esse prêmio aí. Esse já estava bom. Né? Mas vamos falar de coisa mais Palpável. né? Que é o tal alcance de todos, né? Que é aquela coisa assim, vamos dizer, eu sou jovem, estou começando agora um emprego, aí eu quero vou querer no futuro ter uma casa, vou querer no futuro ter um carro. Como é que a gente começa com essa administração financeira? Qual que é a dica que você daria hoje para um jovem em termos de organização financeira? Vale a pena começar a investir, mesmo que seja o seu primeiro salário? Compensa investir alguma coisa? Compensa, né? Até porque o jovem, geralmente, ele não tem aqueles compromissos que, às vezes, o adulto já tem, né? Conta de luz, Então, conta de água, boletos 1.000, né? Exatamente. Então, só que quando a pessoa faz qualquer planejamento, eu falo que o ideal é que a pessoa ela tenha uma meta realista, né? E não adianta, eu gostaria de ter, né, os 500
milhões 500 aí. milhões. Mas não é uma coisa que está dentro da realidade hoje. Né? Não é certeza, né? É uma Né? probabilidade Então, pequeníssima. se ele planejar assim, né? Vou falar, obviamente, um número redondo, né? Não, eu pretendo adquirir um carro, né? Então, vamos dizer aí que ele não vai de cara comprar um carro... Um carro zero. Zero. Vai comprar um seminovo. Um carro aí de 200 mil, né? Ele vai comprar um carro aí de 20, 30 mil, que é um carro usado, quase novo, né? Vamos dizer assim. É um carro em bom estado. Então vamos dizer que ele... vamos colocar 30 mil, né? 30 mil. Né? Ele vai fazer um planejamento, ele está começando a vida ainda. Então, vamos tentar, talvez, dentro de um ano, adquirir, aí, economizar R$10.000, né? Acredito que seja, obviamente, tendo a renda para isso, né? Então, Sim. dentro de um ano, ele ir fazendo o planejamento para que ele consiga, não, eu fechei o ano com 10 mil economizados. Então, para ele chegar nos 30 mil que ele planeja, já está aí... Já é Um terço do caminho andado. um terço do caminho andado. Não é Né? vamos dizer assim, não é um tempo longo demais, né? Sim. E não é nada impossível. Porque, né? 3 anos voam para você conseguir Porque esse a gente dinheiro. estava, né, até aqui falando mais cedo, vamos dizer, você quer comprar um bem, um produto qualquer, digamos um celular, né? Vamos pôr um número redondo. Hoje em dia, você vai pagar uma prestação, o juro é muito alto. É coisa aí eles costumam colocar 4%, né, 5% ao mês, não é isso? Só para ter mais ou menos uma noção, dependendo do produto. financiamento. Agora está um pouco menos. Para financiamento, propriamente dito, uns 3% em média. Ao mês, né? Isso. E pensa, se você juntar dinheiro, você recebe, né? Se você pensar em renda fixa, você recebe 1%. Sim. Então pensa, em vez de você pagar aquele 3, 4% na prestação, se você juntar o dinheiro e dividir essas 10 parcelas, por exemplo, você vai receber 1% ao mês. Tudo bem, você vai ter que esperar os 10 meses para você ter o seu produto. Mas você vai pagar, você vai receber 1%, você vai pagar não mais 100% do produto. Você vai pagar talvez 90% do produto, porque aquele dinheiro rendeu para você. Então, em vez de você pagar o produto com 30%, 40% mais caro, você vai pagar ele 10% mais barato. Exatamente. E você vai ter o produto e novamente dinheiro para juntar e adquirir um outro produto sem uma dívida. Não, e às vezes a pessoa está com o dinheiro na mão, juntou, e ela com o dinheiro na mão ela consegue um preço melhor. Sim, a maioria né? das lojas, né, elas têm aquela coisa hoje de vender. A maioria das lojas, se você for pagar à vista no tal do Pix, Você tem um desconto. tem loja que chega a dar 15% de desconto no É. tal do Pix. É muito desconto, né? Ah, sim, sem dúvida. E fora isso, quando a pessoa pega um produto e ela faz essa prestação, né? Parcela para pagar, no final ela acaba pagando 3 produtos que ela Dependendo do comprou. produto, Então, assim, a pessoa tem que ter a cabeça no lugar, saber raciocinar para poder saber usar o dinheirinho dela. Ah, sem dúvida. Porque a Né? gente vê carro, né? Carro, normalmente, a pessoa financia com muito tempo, né? Ela não é um financiamento igual um celular, que é 4 vezes, 5 vezes. Às vezes, eles financiam 3 anos, né? 36 meses, 48 meses, um carro. Quando você pega, soma as parcelas, o valor dá quase 2 carros. É muito juro, dinheiro. né? Existe até uma estratégia também, né, do consórcio. O consórcio é uma opção que surgiu em razão desse absurdo de caro, né? Que são esses financiamentos de longo prazo, né? E o consórcio, inclusive, oficialmente, ele não tem juros, mas, na verdade, a taxa de administração, a gente poderia até fazer aí um comparativo. Como sendo juro. Como, né, sendo pagamento de juros, mas sai muito mais barato do que fazer um financiamento. Aí, qual que é a questão do consórcio? Né? O financiamento, você vai na loja, vê o carro, sai com ele. apaixona com o carro, já sai com ele. E o consórcio, isso não vai ser possível, Você né? tem que esperar.
Você vai ter Segurar a que ansiedade. Se você der muita sorte, né? Você vai ser sorteado. Né? Você vai sair com ele logo. Mas se não, você vai sair com ele no final do plano, que também é uma boa, né? Porque você vai ter o produto, digamos, você faça um plano aí de, digamos, 2 anos. Você vai sair com o seu bem, que vai ser, você vai pegar, por exemplo, um carro que vai estar 2 anos para frente do primeiro lá. Então, o seu produto, apesar de você ter esperado, ele já vai estar mais moderno, já vai estar 1 ano avançado. Então, quando você for revender ele lá na frente, ele vale mais do que quem pegou ele em primeiro lugar, porque ele está sim. mais usado. Então, até fazendo uma analogia com essa questão que a gente tinha falado, vamos supor que você faça aí um consórcio para adquirir esse carro de R$30 mil, né? Se você no consórcio pagar 35, até, vamos dizer aí, até próximo de 40 mil, né? Um exemplo assim, eu não fiz nem conta aqui para dar esse exemplo, mas você pagar isso. Mas você tiver dinheiro aplicado e esse dinheiro, esses 30 mil seu aplicado, ele render tipo 45 mil, né? Isso eu estou falando aqui sem fazer conta, tá? Tá. Ele virar... quer dizer, você vai aplicar esse dinheiro, em vez de você comprar o carro hoje, você aplica o dinheiro. Isso. Aí você pagou a taxa de administração, pagou a mais do que eu falo, pagou. Mas o que você teve de rendimento compensou. Então, se você usou a estratégia, mesmo que você pagou algum juro, mas aquilo que você capitalizou rendeu mais, está valendo, né? Embora o ideal não é isso, né? O ideal é você ter mesmo o seu recurso para adquirir, né? Mas pode ser uma estratégia de alavancagem, né? Sim. Tem pessoas que contraem dívidas para aplicar na bolsa. Não estou dando essa recomendação. Estou dizendo que é uma estratégia. A pessoa, obviamente, quando ela faz isso, ela estudou, ela aprofundou, ela viu que ela fez uma dívida para pagar uma taxa de juros X, mas o que ela vai ganhar naquele rendimento é 2x, 3x, mas isso só recomendo a pessoa fazer isso com muito estudo, com muita cautela. Em né? resumo, aí vem a importância do especialista, né? Para te ajudar nessas orientar, coisas. Né? Sem dúvida. Porque essas contas em geral, né, são contas que às vezes a pessoa fala, juro de 10%, ela pensa no produto, custa 1.000, juros de 10%, vai custar 1.100. Não, é 10% ao mês. Exatamente. Então, a cada mês vai cobrar 10% sobre o que você deve. Então, quando você fizer essa conta, você vai ver que o valor é bem alto. Nossa, demais, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de conta, porque, às vezes, todos os estabelecimentos, né, de financiamento, bancos, lojas, eles colocam a taxa de juro mensal. Sim. Eles não colocam a taxa de juro total, que, quando coloca, é parecida com aquela do cartão de crédito, né? Sim, inclusive, Anderson, agora, né, na virada do ano, vai haver uma mudança em relação ao crédito rotativo que eu achei muito benéfica. Boa. Muito boa, né? Porque era uma coisa estranha demais da forma que eu vinha não, ainda. Né? Ainda ocorre. Ainda ocorre, né? E a taxa de juros no cartão de crédito chegar a 400%. Meu Deus. É desse jeito. Aquela pessoa que paga o mínimo, né? Ela tem que pensar. Pois é. Porque lá na frente, o que ela vai fazer para pagar essa dívida? E é muito caro, né? Muito caro. Né? É muito caro. Essa dívida é uma dívida muito cara. Tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Eu conheço gente que, por causa de cartão de crédito, já teve que pegar empréstimo, que os juros do empréstimo era menor do que do cartão, para pagar o cartão. Então, agora, ainda vai ser bastante, né? Pensar que vai ser 100%, né? Mas, de toda forma, agora tem um limitador, né? Porque antes... Antes não tinha. Não, mas céu era o limite, né? Para a pessoa fazer o juro de 100%, ou seja, você vai pagar o dobro. Ainda é muito, mas... É o dobro. Agora, 400% é muito caro. Dinheiro,
É um dinheiro muito caro. Então, assim, cartão de crédito tem que usar com muito cuidado. A Simônia Muito tem. cuidado. Ele usado sem essa Com cuidado. utilização do rotativo, ele é até um aliado, né? Porque às vezes você pode adquirir um bem e ganhar um prazo exatamente para o seu investimento. Você vai pagar o valor à vista, né? Isso. Você vai Aproveitar conseguir a o valor. oportunidade. Você vai, digamos, aquela coisa que você precisa, né? Você tem ali um produto que você está precisando. Não é um produto que você está comprando porque, eu quero. Não, não é uma coisa de impulso. É um produto que você realmente precisa. Exatamente. Aí você fala, puxa, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Aí você pode usar o cartão de crédito para pagar o valor à vista, sem ser aquelas parcelas que tem o juro embutido mensal, né? Que no final das contas vão dar um juro alto. Se você somar tudo, dá um juro alto. Você vai pagar dividido pelo número de parcelas, sem juro. Mas você tem que ter em mente que você precisa pagar no prazo. Porque senão o juro do cartão é muito alto. É muito alto. Muito alto. Né? Um dia de atraso no cartão, você já paga encargos. Nossa, né? É muito caro. A gente vê pessoas, né? Assim, que ficam endividados por causa de cartão de pessoas crédito. que ficam numa situação muito difícil por causa de cartão de crédito. Porque a pessoa, às vezes, perde o controle, né? Mesmo, né? Não, é porque perde o controle, né? Perde porque o controle. Se você tem, por exemplo, um dinheiro na carteira, você vai gastando e acabou o dinheiro da carteira, parou, né? Você não pode gastar mais, você não tem mais. Agora o cartão não, né? Você não está vendo nada de sair. Apesar que ele tem limite, você gasta, porque você sabe que ele tem aquele limite, você fala, vou gastar porque eu tenho esse limite. Tem gente que não pensa no que vem depois, né? Verdade. Aí vira uma bola de neve. Cartão é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu queria voltar aqui, que vocês estavam falando de consórcio, eu me lembro que tem pessoas que não conseguem guardar um dinheirinho na poupança, seja lá como for, e a maneira que ela consegue de guardar um dinheiro é pagando um consórcio. Então, porque é fixo. Eu tenho que pagar o consórcio, seja de um carro ou de uma moto, é R$300 por mês. Então, assim, ela já sabe que aquele dinheiro ali... É uma parcela de algo, né? É uma parcela de algo. Ela não vai pegar a moto, porque ela não sabe, não gosta, não quer. Mas ela sabe que no final ela vai pegar o dinheiro dela com algum rendimento. Ele ajuda na disciplina financeira. Ajuda né? na disciplina. Eu estava me lembrando dessa história aqui. Eu conheci gente que faz isso, porque não consegue fazer o parcelamento. Algumas pessoas chamam popularmente isso de poupança forçada. É uma poupança forçada. Mas a pessoa que faz isso, para mim, quando eu fiquei sabendo, eu achei uma pessoa muito inteligente. Porque ela engana o cérebro dela. Sim, sim. Né? Eu tenho R$300 para investir num consórcio. Eu vou pagar, porque se eu ficar com esse dinheiro, eu vou gastar. É uma coisa interessante, porque finanças tem um pouco de psicologia nisso também, né? Tem. Eu até, numa das colunas, né, que eu escrevo para o jornal, eu até falei sobre os efeitos psicológicos, né, do endividamento. Nossa. Que ele causa, né? A pessoa não dorme, a pessoa não vive, a pessoa tem depressão, ansiedade, né? Assim, né? A gente vê por aí que um dos grandes fatores de problema das pessoas psicológicos, né? Um dos grandes, né? Que causam muito problema é realmente financeiro. Sim. A pessoa, ela fica endividada, fica com dificuldade... E aí ela vai se sentindo, né, vai se sentindo mal, não dorme, fica naquela coisa. E as instituições também não pegam pesado, né? Porque ligam, mandam carta, é uma situação difícil, né? Então a melhor maneira é não entrar nessa situação. Sim, sem dúvida. Ser cuidadoso. E num outro momento também eu abordei na coluna assim, os problemas familiares que isso gera, casamentos. Casal separa, né? E falando nas colunas, nós vamos, né, na descrição do vídeo, nós vamos deixar os links. Depois, né, o Antônio vai deixar com a gente aqui. Quem quiser entrar em contato com você, para ler as colunas. Procurar um profissional para trocar ideias financeiras. Né? Nós vamos deixar os links lá. E aí você... Faz a consultoria com essa pessoa. Essas colunas suas são... Qual a periodicidade delas? Semanal? São semanais, né? Eu, atualmente, eu estou escrevendo para 3 jornais.
de Uberaba, né? O Jornal de Uberaba. Esses jornais eles são online também? São online, né? O Correio de Uberlândia e a Voz de Ribeirão Preto. Então, assim, as pessoas já tá podem... até interestadual, já chique. Até para São Paulo. Então, assim, as pessoas... Intermunicipal e interestadual. As pessoas que não... Porque hoje em dia as pessoas, muitos não compram, né, jornais, de ler tudo online mesmo, né? Isso. Então, as pessoas têm a opção de online. Tem acesso online. Nós vamos deixar os links para as pessoas olharem na descrição do vídeo. E... você vê, né? A gente comentou, né, de horário, passa muito rápido. Olha lá, já estamos chegando no quase 1 hora. De conversa boa. De conversa, de coisa importante. Vamos lá, Antônio, que recado importante que você quer... Sim, qual que é o principal recado que você quer deixar para as pessoas em termos de saúde econômica? Então, eu quero deixar o recado, né, para as pessoas. Sempre, final de ano é o momento de reflexão, delas fazerem a avaliação fazerem como propósito. Às vezes a gente planeja tanta coisa para o ano que vai iniciar, né? Quero melhorar nisso, melhorar naquilo, que procurem, né, buscar conhecimento financeiro para serem mais organizadas, né? Quando eu fui, assim, tocado nesse sentido de querer ensinar finanças, porque eu já lido com isso há muitos anos, já é uma experiência vasta, eu comecei a perceber pessoas do meu ciclo familiar, até ou mesmo amigos, que não tinham a mínima noção de coisas que são importantíssimas, né? Então, que as pessoas possam agora, no próximo ano, né, buscar. E, assim, quem são essas pessoas que recomendam? Tem o gerente, né, do banco. Esse gerente do banco, normalmente a pessoa que tem uma conta do banco, ela tem associada a um gerente, né? Ou tem conta que não tem? Então, assim, varia de instituição para instituição, né? mas geralmente a pessoa que abre a conta no banco de acordo com a renda, de acordo com o volume de investimento, ela vai sendo classificada ali. Mas ela sempre consegue, né? Assim, se ela chegar no banco, certeza, ela sempre, qualquer banco, qualquer instituição. Em qualquer instituição ela vai conseguir chegar lá. Então tem um gerente. Quem mais que ela pode procurar assim no cotidiano que tem esse tipo de informação financeira, né? Em geral são nos bancos mesmo. Tem muitos sites especializados, tem cursos também, né? Hoje a internet tem muita coisa boa, né? Então, pesquisar, né, quais são os educadores financeiros, né? Que pode te orientar, tirar uma dúvida, né? E assim, né? Não se deixar levar também por coisa mirabolante, né? É isso que eu ia falar. Não existe milagre, né? Ou seja, alguém virar para você e falar, a gente está fazendo aqui, você vai me dar R$1.000, no fim de semana eu te devolvo 5.000. Isso existe? Não. Então isso não existe. Furada. Isso é furada. Furada. Sempre furada. Como a gente sempre vê por aí nos jornais, na televisão, 100% de certeza que é furada. Você, na sua experiência de muitos anos... Não tem como R$1.000 virar 5.000. Você já viu alguma situação econômica que a pessoa possa investir 1.000 e em uma semana virar 5.000, por exemplo? Não precisa nem ser isso, mas 1.000 virar 2.000. Existe alguma situação possível disso? Então, quando você... eu até não tenho assim, um nível de profundidade em criptomoeda, né? Mas é alto risco. Mas altíssimo risco. Não, mas eu estou falando uma coisa certa. Não, tipo, não. Eu vou lá no banco, eu vou colocar na poupança. Assim mês que vem eu vou pegar 2.000. Eu vou pôr R$1.000 na poupança. No fim do mês, eu vou ter 1.050, que é os 5%. Vamos pôr 8, 1.080. Eu vou ter 1.080. Tá, isso aí acontece. Isso. Agora, eu vou lá, por exemplo, tem uma instituição aí, instituição pirâmide, né? Não, aí eu dou R$1.000.
O cara fala, não, então fim de semana você pode ir lá buscar 2.000 comigo que já está garantido. Isso existe? Eu até vou falar uma coisa que desaponta muita gente, mas não existe investimento sem risco. Risco zero Existe pequeno, né? risco pequeno, né? Mas Baixíssimo zero. risco, existe. Poupança, em geral, assim, da minha idade, né, da idade que eu tenho, eu só vi problema uma vez, que foi um governo que teve ele Congelou a confiscou, poupança. mas foi uma vez e eu não lembro de isso ter acontecido outra vez na história do Brasil. Hoje tem até uma proteção, né? Tem um fundo, né, garantidor, né? No caso dessa situação aí desse governo que fez esse confisco, até uma coisa, até aproveitando esse momento aqui para esclarecer, muita gente às vezes tem medo, porque o governo vai fazer isso, fazer aquilo. Hoje a emenda constitucional 32, ela inibe, né, o confisco financeiro, como aconteceu naquela época, né? Não pode mais, né? Hoje, para acontecer alguma coisa daquele nível, só pode ser feito através de emenda constitucional. Então, o Congresso Nacional, em sua maioria, tem que autorizar. Exatamente. O que é muito difícil. É muito difícil. E outra coisa, isso não é rápido, né? E ainda, hoje, não tem como fazer isso sem as pessoas estarem cientes, a imprensa está em cima. Imagina, eu quero estar lá votando, né? Digamos que venha acontecer, está lá votando que vai confiscar o dinheiro. As pessoas vão ficar em casa esperando? Exatamente. Vai tudo pro banco. A pessoa vai pegar seu dinheiro e colocar em outra coisa. Do então, aplicativo ele já vai tirar. Totalmente impossível isso hoje em dia. Com certeza. Né? Vai falir o país. Mas assim, para deixar claro para as pessoas, existe investimento de baixo risco, que você não ganha muito, de médio risco. Mas ganha alguma coisa, mas o risco de perder é baixíssimo. Tem os de médio risco, você ganha um pouco mais, mas tem um risco maior. E esses que você ganha melhor, né? Que são, digamos, criptomoedas, ações, mas você também pode perder muito rápido. Com certeza. Então, assim, a pessoa tem que ver o perfil do que ela é capaz de lidar, né? Porque tem gente que não aguenta muito lidar com isso, né? Tipo assim, investi 1.000, aí caiu, tô com 980, eu vou lá, tiro tudo e nunca mais volto. Esse é o de alto risco. Agora, se você pegar o de baixo risco, você investe 1.000, daí um mês tem 1.050, tá bom, você não perdeu, exatamente, ganhou um pouquinho. Tem os perfis, desculpa, tem os perfis de pessoas. Mas assim, eu acho que o recado maior que você deixou e que é importante é sempre se planejar. Com certeza. E eu acho que uma outra coisa também que a gente pode deixar para o final, né, já estamos finalizando, é as pessoas terem não só como investimento, mas como reserva, né? Com certeza. Para as emergências que acontecem. Uma emergência, um problema de saúde. Não, às vezes cotidiano, né? Mesmo você jovem, você tem ali, né, você tem lá seu telefone, ele cai e quebra. Você precisa daquilo ali para o seu dia a dia. Você tem que ter um dinheirinho ali para você poder pagar pelo conserto dele. Com certeza. Porque você chega lá que meu telefone quebrou. Sei lá, tem que trocar a tela. Custa 300. Você não tem, como é que faz? Vou pegar emprestado. Aí não é mais 300. Aí já vai virar 350. Isso. Agora, se você tem reservado, você pode falar, não, faz por 280? Às vezes faz, né? Às vezes negocia e consegue. Então, você consegue até, em vez de pagar juro, você ganha um pouquinho. Então, planejamento é... tudo. A estratégia. A chave. Com certeza. É o segredo. Então, vamos lá. Eu quero te agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Agradecer a Furel, que é a fundação, né? Nossa. A Mednet, que sem a internet da Mednet isso tudo seria inviável. Ao nosso presidente Wendel, Maria José, a nossa diretora, a equipe técnica que está aqui hoje, o Lincoln, o William, em casa, Jubail Hernandes. E, quando você quiser voltar a falar de outros assuntos financeiros, seja bem-vindo para falar com a gente. Vai ser sempre um prazer. Tá? Foi muito bom. Espero que as pessoas que não assistiram hoje assistam depois e tirem um pouquinho, né, de aproveitamento dessas dicas que você deu aí da nossa conversa. Os jovens, principalmente. Sim. Né, leve isso para a vida deles, para o futuro
futuro deles. Ah, sem dúvida. Obrigada. É sempre Obrigado, um prazer, Antônio. viu? E contem comigo para outras oportunidades. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Vamos dar tchau ali naquela câmera. Boa noite, pessoal. Até o próximo podcast. Bye, bye.